A gente precisa falar sobre dinheiro. É, o vídeo de hoje é sobre dinheiro, sobre o seu dinheiro, ou o dinheiro que você precisa buscar ter. Eu recebo vários relatos de mulheres que permanecem aprisionadas em relações que já acabaram, relações doentias mesmo, e que ainda não conseguem ter a liberdade de escolha porque financeiramente elas dependem do parceiro. De uns tempos para cá, a gente tem ouvido muitos influencers, muitas pessoas religiosas, e não só religiosas, mas muitas pessoas conservadoras, trazendo um discurso na internet de que a mulher deve ficar em casa, cuidando dos filhos, fazer homeschooling, se dedicar ao lar, à comida, à roupa, ao bem-estar da casa, comprar flores. Gente, eu acho isso tudo muito lindo mesmo. E eu gostaria muito que isso fosse verdade. Que essa realidade das esposas troféis, que não precisam trabalhar, que estão às 2 horas da tarde no Pilates, às 3 no salão, com uma conta bancária recheada, com um cara provedor, lindo, bonito e salve, salve, fosse realidade. Para as que tiveram essa sorte, tudo de bom a vocês. Para o restante de nós, meras mortais, a gente precisa falar sobre dinheiro. E quando eu falo de dinheiro, eu não estou falando unicamente sobre o aspecto material do dinheiro em si, de quantidade de dinheiro. Eu estou falando do que ele simboliza e do que ele significa para você enquanto indivíduo, enquanto mulher. Porque você vai ter que concordar comigo que uma mulher que não tem dinheiro, ela não tem escolha. Uma mulher que não tem independência financeira, ela não tem escolha. Uma mulher que não tem o seu próprio salário ou a sua própria renda, ela está refém das escolhas de outra pessoa. Lá no Instagram, uma vez uma moça falou assim: o meu esposo me humilha porque eu trabalho como zeladora de um motel. E eu sou muito humilhada por conta disso, mas eu não abro mão do meu trabalho porque eu sei que se amanhã ele me deixar, eu tenho como sobreviver e colocar comida na mesa dos meus filhos. Veja, um homem só vai se incomodar com a independência financeira de uma mulher quando ele tem a intenção de manipular, de controlar, de podar, de aprisionar essa mulher. E parece bizarro que em 2026, depois de todas as bruxas que já foram queimadas nessa vida, de todas as histórias absurdas e quase que inacreditáveis que nós já ouvimos das nossas avós, às vezes até das nossas mães, tá? No meu caso, começou na minha mãe. Minha mãe, minhas avós, minhas bisas, minhas tataravós. Depois de tudo que essas mulheres sofreram, porque elas não tinham sequer a possibilidade de ter um trabalho remunerado, né? Eu não sei a sua família, mas a minha família, por exemplo, era de agricultores, de pessoal que trabalhava na roça. E não era de agricultor que era rico, não. De pessoas humildes, simples, que colhiam e faziam para comer. A minha avó não tinha a renda dela. A minha bisavó, muito menos. Nem a minha mãe, quando estava casada. E a gente não está falando de tantos anos atrás assim. Dentro da minha casa, eu tive a primeira experiência ali quando eu era pequena do quanto a dependência financeira poderia ser nociva a um relacionamento e à sanidade mental de uma mulher. Porque eu vivi isso dentro de casa. Eu não posso contar explicitamente porque eu tenho o dever de preservar a história da minha mãe. Mas se um dia ela topar, a gente pode fazer um vídeo aqui com ela e ela pode contar para vocês como foi a história dela. Resumidamente, por não ter independência financeira, por não ter uma profissão,
A minha mãe não teve escolha. O casamento, que não era bom, só acabou quando meu pai sumiu. E foram longos anos de dependência financeira. E aí, a gente faz um corte dessa história, que foi no passado, né, há, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás, para um corte da nossa realidade atual. Gente, a gente tá vivendo outra fase. Graças a Deus e as mulheres que lutaram por isso, hoje a gente pode trabalhar. Hoje a gente pode estudar. Hoje a gente tem a possibilidade de dar dignidade aos nossos filhos, caso a gente opte e escolhe sair de um relacionamento. E você pode me falar, ai, Samara, mas eu não concordo. Eu queria voltar na época da pedra, onde as mulheres não trabalhavam, onde... Gente, de novo, eu também. Eu também. Eu queria 3 horas da tarde estar fazendo um bolinho de chuva com chá. Eu queria. 4h30 estar hidratando meu cabelo. Preparando o jantar para o meu marido. Descansada, cuidando do lar, apanhando flores no jardim. Mas, amiga, quantas mulheres na sua vida você conhece que tem essa possibilidade? Quantas mulheres você conhece que tem um homem bom, de fato, na vida delas? Porque vim falar que é esposa troféu de cara assalariado, que paga água e luz e aluguel? Ai, você me desculpa, né? Você não é esposa troféu, você é doméstica troféu. Dele, né, no caso. Muitas são as mulheres que abrem mão das suas vidas, que abrem mão da sua saúde, que abrem mão de criar os seus filhos um lar de paz, porque dependem financeiramente dos seus parceiros. Muitas mulheres sofrem violências de todos os tipos e se mantêm nessas relações porque elas são dependentes financeiramente dos seus parceiros. Muitas mulheres aguentam humilhação, traições, desrespeito, abusos, porque dependem financeiramente dos seus parceiros. É inadmissível que em 2026, que é o ano que a gente está gravando esse vídeo, a gente acredite que nós não temos a capacidade suficiente de pegar a rédea da nossa vida e tomar conta dela. Se você que estiver me ouvindo agora passa por essa situação de depender financeiramente do seu parceiro, independente se esse parceiro seja maravilhoso, seja provedor, independente, seja ele um homem bom ou um homem ruim, você precisa parar para pensar que nada nessa vida está garantido quando você coloca a sua segurança e a sua estabilidade na mão de outra pessoa. Mas, Samara, ele colocou patrimônio no meu nome, eu tenho uma conta que ele deposita uma poupança para mim. Maravilha, maravilha. Que bom. Isso é o mínimo, caso esse homem tenha te exigido abrir mão da sua vida profissional em prol da vida dele. Porque, veja, eu acho que eu já contei para vocês que meu esposo é advogado. E ele atende muitas mulheres que dedicaram uma vida toda à família, 20, 30 anos. E quando elas vão se divorciar, normalmente de caras que as trocam por uma mulher mais jovem ou por uma amante, elas se veem num processo de divórcio em que a defesa do cara quer alegar que todo o patrimônio foi construído apenas por ele. Que essa mulher nunca trouxe R$1 para dentro de casa. Ainda que a gente saiba que judicialmente isso falar até papagaio fala, né?
que isso não pesa, que isso não é mais uma realidade, que a mulher, sim, esteve nessa relação, sim, terá os seus direitos conforme o seu regime de casamento ali. Ainda assim, gente, vocês têm ideia de quanto tempo leva um processo de divórcio? De partilha? Quanto tempo leva até sair a partilha dos bens, até você conseguir colocar a mão no seu dinheiro? Você sabia que pode levar 10, 15 anos? Aham. E até lá, a senhora vai comer o quê? A senhora vai dar o quê para os seus filhos comer? Ou a senhora vai pagar seus remédios, seu custo de vida? Com o quê? Porque vamos combinar que não é todo mundo que tem um patrimônio no nome, né? E uma conta recheada numa situação de divórcio em que o seu parceiro simplesmente resolveu acordar e te trocar pela fulaninha da esquina, né? Ai, Samara, meu marido jamais faria isso. Você não sabe. Você não sabe. É com muita tristeza que eu falo sobre isso. Mas é de forma realista também, para que a gente acorde. Para que a gente entenda que ninguém vai vir salvar a gente. Você pode ter um homem mais maravilhoso da face da terra. A responsabilidade pela sua vida, pela sua independência, pela sua vida profissional, pelo seu dinheiro é sua. A responsabilidade pela sua vida é sua. Não é de mais ninguém. Mas, Samara, a gente escolheu assim. E eu quero criar os meus filhos. Eu sei. Eu também tomei essa decisão. Fiz uma transição de carreira. Saí de um cargo em que eu ganhava super bem. Em que profissionalmente eu estava muito bem. Para cuidar dos meus filhos. Mas nem por isso eu coloquei a minha segurança financeira na mão de outra pessoa. Eu continuei trabalhando. Arrumei outras formas de trabalhar. E o fato de você ficar em casa não quer dizer que você precise abrir mão da sua carreira, ou dos seus sonhos, ou dos seus projetos, ou do seu dinheiro. Você pode fazer artesanato. Hoje, com a internet, gente, a gente vende para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode fazer artesanato. Se você é boa de comida, você pode abrir uma lojinha no iFood e vender comida de dentro da sua casa, sem precisar pôr o pé na rua. Você pode comprar coisas e revender pela internet mesmo. Você compra de um AliExpress da vida e revende no Mercado Livre ou em qualquer outro lugar. Você pode criar conteúdo para a internet, fazer parcerias com marcas, trabalhar de qualquer forma no digital, como afiliada à Shopee, afiliada à Amazon, fazer grupos no WhatsApp. Você pode pegar roupa para lavar e passar na sua casa e entregar limpinha para alguém, fazer um serviço, sabe, de lavanderia house. Você se coloca à disposição, faz lá um anúnciozinho nas redes sociais. Você pode fazer faxina se você quiser. Meio período, na hora que as crianças estão na escola. Tem muitas possibilidades de você se dedicar à sua família, de você ficar em casa e ainda assim não delegar completamente a responsabilidade da sua vida e do seu futuro na mão do seu parceiro. Gente, eu sei que parece muito óbvio isso que eu tô falando, mas eu tô em contato com mulheres todos os dias, principalmente lá no Instagram, que é onde eu tenho um número maior de seguidores. Inclusive, eu te convido para ir lá, pra gente bater um papo, responder caixinha nos stories. Eu respondo direct. Então, assim, eu te convido para ir lá. E todos os dias eu escuto histórias entristecedoras sobre mulheres que estão aprisionadas nas suas relações. A gente precisa falar sobre isso.
Essa é a reflexão que eu queria trazer nesse vídeo hoje. Ainda que você decida ficar em casa, não abandone a sua liberdade financeira. Empreenda, faz qualquer coisa. Faz bolo no pote, pega lingerie para vender. Eu não sei. Eu não sei no que você é boa. Você é boa em alguma coisa. Descubra isso e venda para alguém. Não se permita ficar em uma relação que muitas vezes te desrespeita, te adoece, simplesmente porque você não tem o seu dinheiro. Você não merece isso. E principalmente nos dias de hoje, você não precisa disso. Você é capaz de sair a hora que você perceber que você não quer mais e que aquela relação não te faz bem. Você merece, você tem esse direito e você pode. Essa é a reflexão do vídeo hoje. Se por acaso esse vídeo ressoou no seu coração e te fez abrir um pouquinho os horizontes, eu fico muito feliz. Se inscreve no canal, fica por aqui, que aqui todo mundo se ajuda, tá? Eu trago vídeos novos todas as semanas para que a gente juntas, a gente entenda que a gente merece mais. Um beijo, até o próximo vídeo.